As operações da Anonymous visam trazer voz aos oprimidos e justiça àqueles que sofreram opressão de regimes fascistas e autoritários. Todas as operações são feitas com embasamento lógico e social, sendo que as bases são as investigações, análises e preparações para cada alvo. A Amazônia é um bem natural da humanidade e possui uma diversidade de fauna e flora única, que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Essa biodiversidade tem sua importância tanto para pesquisas científicas, inclusive na descoberta de novos medicamentos e profilaxias naturais, quanto para a manutenção do ecossistema como um todo, não só do Brasil, mas do mundo. Para o Brasil, a devastação da floresta amazônica ocasionaria uma desregulagem dos níveis de chuva do país. Regiões mais ao sul enfrentariam secas mais severas, comprometendo seus reservatórios de água. Em escala global, o desmatamento da floresta amazônica colaboraria para a intensificação das mudanças climáticas, pois a vegetação da floresta armazena uma quantidade muito alta de carbono, que quando é derrubada ou queimada, acaba sendo liberada na atmosfera. Cerca de 200 milhões de toneladas de carbono são liberadas por ano devido ao desmatamento na Amazônia. A região também tem sua importância para a preservação de água potável, já que possui 20% dos reservatórios de água doce do mundo. A alteração do ambiente da floresta ocasionaria em erosões, assoreamentos dos rios e desequilíbrio no ecossistema aquático. O garimpo ilegal é um dos crimes ambientais que mais anda preocupando ambientalistas. A sua prática polui as águas com mercúrio nas áreas em que é realizado, e invade terras habitadas por povos indígenas, sem falar que é um dos principais causadores de desmatamento das florestas brasileiras. De 2017 a 2020, a taxa anual de desmatamento causado para viabilizar o garimpo ilegal aumentou 90%, chegando a 52,9 km² desmatados em 2020. Diversos grupos indígenas habitam a Amazônia, vivendo dos recursos naturais que a floresta possui. A região amazônica possui cerca de 424 áreas indígenas, somando 115.344.445 hectares. O desmatamento, o garimpo ilegal e a expansão do agronegócio na floresta amazônica significam uma ameaça a esses grupos, que dependem da preservação dessas áreas para perpetuarem seu modo de vida e sua cultura. A OP Amazônia tem como base expor vários problemas estruturais dentro do governo atual em relação ao meio ambiente e aos interesses econômicos. Dentre eles, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente e as estruturas do IBAMA. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, organizou mecanismos para burlar fiscalizações e processos judiciais em relação a crimes ambientais e aos povos indígenas dentro dessas questões. Temos documentos confirmando apoio a madeireiros, grileiros e fazendeiros, assim como o interesse em desapropriar e matar sistematicamente povos indígenas. Dentro desse contexto, outras ações de grande impacto serão efetuadas durante a operação. Devemos ficar atentos às políticas ambientais mesmo após a saída de Salles do governo. Joaquim Álvaro Pereira Leite é o novo ministro do Meio Ambiente, porém já fazia parte do governo na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, e foi diretor do Departamento de Florestas. É, portanto, diretamente responsável pelas políticas predatórias da gestão Salles. Além disso, Leite foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, organização que apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária, ou seja, a bancada ruralista, composta por parlamentares que apoiavam a gestão de Salles. Leite representa ele próprio seus interesses como produtor rural, por ser de uma família de produtores de café que atualmente disputa por uma terra indígena no interior de São Paulo, onde vivem mais de 534 indígenas dos povos Guarani, Embiá e Nhandeva. Criminosos a serviço da família de Leite entraram na região e destruíram a casa de uma família para obrigá-los a desocupar a área. Outro responsável direto pelo caos ambiental que o Brasil vive é o vice-presidente Hamilton Mourão, que ocupa o cargo de presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Mourão, apesar de todas as provas de improbidade administrativa apresentadas contra Salles, afirma que o ex-ministro não é o vilão da história e que faz tudo parte de um jogo de interesses políticos. O vice-presidente também afirmou que tinha uma boa relação com Salles e que daqui para frente vai melhorar para todo mundo, mostrando conivência com a tendência de continuidade da política antiambientalista que se prevê para a gestão de Joaquim Leite. Apesar da devastação da floresta amazônica já ocorrer há várias décadas concomitantemente com a busca pela sede de crescimento econômico do Brasil e de outras nações estrangeiras, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, em 2019, os níveis de desmatamento, garimpo ilegal e invasão de terras indígenas aumentaram drasticamente. Somente na gestão de Ricardo Salles, o Ministério do Meio Ambiente é responsável pelos seguintes fatos: desmatamento recorde. O nível de desmatamento na Amazônia vem batendo recordes, sendo que em março desse ano atingiu seu maior índice em 10 anos. A destruição da Amazônia Legal totalizou 810 km² nesse mês,
registrando um aumento de 210% em relação a 2020. Incêndios florestais. Em 2019, 197.632 focos de incêndio foram registrados. Em 2020, houve um aumento de 12%, alcançando 222.798 focos, sendo o Pantanal e a Amazônia as áreas mais atingidas. Acordo com madeireiros ilegais. Salles foi denunciado por dificultar as investigações sobre extração de madeira ilegal na floresta amazônica. A denúncia partiu de uma notícia-crime sobre a apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal nos Estados Unidos que vieram do Brasil. Apesar de todas as provas, Salles nega que a madeira foi extraída ilegalmente. Inviabilizar a fiscalização. O esforço de Bolsonaro e de seus ministros para desmontar os mecanismos de fiscalização ambiental para favorecer latifundiários e mineradores é evidente. O Ministério da Agricultura criou órgãos para analisar previamente as infrações ambientais cometidas, deixando as multas suspensas ou anuladas arbitrariamente. Atualmente, há mais de 130 mil multas paralisadas no IBAMA. Acordos com garimpeiros ilegais. Salles utilizou aviões da Força Aérea Brasileira requisitados pelo IBAMA, que seriam utilizados inicialmente para transportar lideranças indígenas, mas foram usados para transportar garimpeiros ilegais a Brasília, onde tiveram uma reunião com Salles. A Amazônia Internacional é composta por 9 países: Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Suriname, sendo que 79% de sua extensão é no território brasileiro. A Amazônia faz do Brasil o quarto maior país do mundo em extensão territorial, já que corresponde a 69% de todo o território nacional. Apesar de tal grandeza geográfica, a motivação do interesse de países que não fazem parte de tal expansão não é unicamente territorial, mas também por sua riqueza de bioma, já que é a maior região em biodiversidade do mundo. Tal fato traz à tona a discussão ao longo de décadas sobre o pertencialismo da Amazônia não sendo o Brasil, mas sim um patrimônio da humanidade. Essa retórica pode ser danosa de inúmeras formas, até porque a prática da biopirataria não é novidade em nosso bioma. O IBAMA, o órgão federal responsável pela política de preservação ambiental do país, tem sua autonomia cada vez mais restrita, sofrendo fortes intervenções do Ministério do Meio Ambiente para que a fiscalização de reservas ambientais e a punição de criminosos seja dificultada. É determinado por lei que o IBAMA execute a Política Nacional do Meio Ambiente, na qual se incluem diversas determinações de que o órgão deve planejar a proteção de reservas, fiscalizar o uso de territórios, recuperar áreas degradadas e realizar diversas outras práticas de preservação. Sendo o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a gestão de Salles é responsável pelo descumprimento dessa legislação e, portanto, o ex-ministro deve responder por esse crime que fere os princípios da gestão pública. Devemos lembrar que a luta pela preservação ambiental vai além do combate ao governo Bolsonaro. Já faz tempo em que as instituições estão submissas ao capital global, que é regido pelas maiores economias do mundo. Nesse sistema econômico perverso, o Brasil tem o seu lugar reservado como colônia de exploração. A riqueza das maiores potências do mundo sobrevive às custas da exploração do nosso ambiente, dos nossos recursos e de nossa população. Portanto, nossa luta deverá ser prioritariamente anticapitalista, pois não existirá preservação ambiental sem que combatamos um sistema em que tem fome insaciável pelo lucro a qualquer custo. Não é preciso se esforçar para perceber que o governo Bolsonaro representa esse sistema perverso em sua forma nua e crua. Nós não temos medo de governos, não temos medo de milícias, não temos medo de fascistas. Aqueles que buscam o poder absoluto e oprimir o povo, não se atrevam a continuar. Nós estamos aqui. Nós sabemos sobre vocês. Nos aguardem.